Análise crítica das políticas educacionais e a inclusão escolar no Brasil. Professor Denner José Datti. A educação brasileira passou por diversas transformações ao longo do século XX e XXI, impulsionadas por diferentes concepções pedagógicas e políticas educacionais. Contudo, observa-se que as reformas progressistas, especialmente no que tange para a inclusão, têm resultado no fechamento de escolas e na precarização do ensino. Esse é o resultado que tem acontecido. Na prática, o que tem acontecido? Diminuição de vagas, diminuição de escola. Esse trabalho busca analisar criticamente essas políticas, demonstrando como as reformas recentes, chamadas de inclusão, entre aspas, têm comprometido a qualidade da educação, ao contrário do que se observou durante outros períodos, como, por exemplo, no período do regime militar, quando houve maior construção de escolas e salas, inclusive especializadas para alunos com a chamada atualmente de deficiência intelectual, ou alunos com deficiência, transtornos globais, etc. O discurso da inclusão é a realidade educacional. As políticas educacionais atuais promovem a inclusão de alunos com deficiência intelectual em salas regulares, sob o argumento de que a convivência com outros estudantes favorece o seu desenvolvimento. No entanto, estudos apontam que essa inclusão, quando feita de maneira indiscriminada e sem suporte adequado, prejudica tanto os alunos com deficiência quanto os demais, comprometendo o processo de ensino-aprendizagem. Entre 2000 e 2020, o Brasil fechou 146.233 escolas, sendo 100.961 escolas em áreas rurais e 45.271 escolas em áreas urbanas. Isso segundo o INEP de 2021. E aí eu pergunto, que inclusão que é essa? Esse fechamento ocorre paralelamente à implementação de programas como o Ensino Integral, PEI, que reduz o número de vagas e limita o acesso à educação. Se a inclusão exige estrutura, como justificar a redução no número de escolas e profissionais especializados? O período militar e a estruturação da educação especial. Durante o regime militar de 64 a 1985, houve investimentos significativos na construção de escolas e na educação especial. O Centro Nacional de Educação Especial, CENESP, criado em 1973, promovia a formação de profissionais e a produção de materiais adaptados para alunos com deficiência. Diferente do que afirmam as narrativas progressistas e da esquerda, as salas especiais não segregavam, mas garantiam atendimento adequado aos estudantes com deficiência intelectual, enquanto possibilitavam momentos de interação planejada com os demais alunos. O que acontece é que nós vemos um discurso destrutivo a tudo o que aconteceu lá atrás. Quer dizer, a educação tradicional não funciona, tudo o que aconteceu no período militar é ruim, né? Eu não estou aqui defendendo o período militar, eu estou defendendo que se tenha coerência no discurso, né? Porque nem tudo que estava lá atrás era ruim. Poderia não ser o ideal, mas não era ruim. Além disso, foram implementadas classes especiais durante o período militar dentro das escolas regulares, destinadas a oferecer um atendimento mais adequado às especificidades dos alunos com deficiência, o que a esquerda chama de segregação. E não tinha segregação. Eu estudei em 1976, 77, na hora do recreio, a gente brincava com os alunos que estudavam lá nas chamadas salas especiais. Então não existia essa segregação. Talvez não fosse da melhor forma, mas não existia essa segregação que a esquerda afirma ter, né? Eles colocam aquilo como uma coisa que deve ser crucificada, né? Com o modelo tradicional. Eles são contra o modelo tradicional. Também existia problemas na educação, mas não era devido ao modelo tradicional.
era devido a uma série de outras coisas. Essas classes proporcionavam um ambiente de aprendizagem adaptado, sem segregá-los completamente do convívio com os demais estudantes, permitindo que recebessem instrução compatível com suas necessidades, enquanto mantinham momentos de interação social planejada. Tá? Então, assim, o que nós precisamos perceber é que existe um discurso contra tudo que havia, né? Como se fosse aquele era o mal, era coisa que precisa ser combatida, né? E nem tudo que havia, que foi fechado, por exemplo, como as salas especiais, isso foi um sucateamento na educação. Atualmente, nós vemos uma tendência dos progressistas e das universidades, que são predominantemente de esquerda, né, a querer negar o fato médico, o fator médico. A criança que ela é deficiente intelectual, chamada deficiente intelectual, antigamente tinha outros nomes, né? Ela precisa muitas vezes de medicamento, não adianta você negar isso, né? Então, assim, você ser contraproducente, contra a ciência, contra a medicina. Você não pode tratar, você deve tratar ela com os mesmos direitos de todas as crianças. Isso é uma coisa. Agora, você negar que ela tem um problema, que ela precisa de tratamento, porque ela é igual aos outros, isso é um absurdo. Né? Ela precisa de tratamento e ela não é igual aos outros nesse sentido. Intelectualmente, ela pode ter, né, vai depender do grau de deficiência, mas você não pode negar uma deficiência, às vezes um autismo severo, não tem como negar. E às vezes é irreversível. Tem coisas que são irreversíveis, tem crianças que têm. Eu tive um aluno que ele tinha atrofia cerebral, né? Então é irreversível. A gente sabe que agora você treinar ele todo dia, você dá elementos para ele que isso se minimize, isso é uma coisa, né? Paralelamente, trabalhando com a medicina, trabalhando com a parte médica, seguindo as orientações médicas, né? Agora você tratar ele como se ignorar isso, que eu quero dizer, né? Ignorar isso, isso é um absurdo. Você não pode ignorar. Né? Ele nunca vai ser igual a uma criança normal. Ele tem um problema físico dentro do cérebro. O cérebro dele está atrofiando. Ele tem paralisia cerebral. Esse era o nome correto. Desculpe. Né? Embora a literatura atual sobre o período militar destaque críticas às práticas educacionais da época, especialmente no que tange à centralização e ao autoritarismo, é inegável que houve avanços significativos na estruturação da educação especial. A criação do Senesp e a implementação de classes especiais demonstram um esforço concreto em atender às demandas educacionais de alunos com deficiência, proporcionando-lhes oportunidades de desenvolvimento e aprendizagem. Agora, fazendo um adendo, recentemente o Ministério da Cultura aprovou um projeto de 2,5 milhões para a construção de escolas funk em Paraisópolis, em São Paulo, sob o governo Lula. Embora o funk seja definido como uma expressão cultural, não se pode ignorar sua relação com os pancadões, com a criminalidade, principalmente em Paraisópolis. Uso de drogas, PCC, né? Corrupção de menores. Então, assim, é um momento que o governo ele jamais poderia liberar esse dinheiro para isso, ainda mais num centro, né, com tantos problemas. A promoção desse gênero musical em detrimento do investimento, em vez de investir em escolas convencionais e na melhoria do ensino básico, não, ele foi investir aonde? Em pancadão. Então é um absurdo, é um escárnio. Né? Agora voltando aqui ao desmonte do Senesp e a desestruturação da educação especial. Com a extinção do Centro Nacional de Educação Especial, o Senesp, na década de 80, houve uma reestruturação das políticas públicas para a educação especial. Durante o regime militar de 64 a 85, o Senesp centralizava as ações para o atendimento de crianças com deficiência intelectual, garantindo financiamento, formação docente e a manutenção de escolas especializadas.
Isso é um trabalho do Cassar, do Rebelo e do Januzzi, de 2019. Com sua dissolução e a criação da Secretaria de Educação Especial, houve um processo de descentralização administrativa, resultando em dificuldades na implementação eficaz das novas diretrizes inclusivas. Citação de Pinoli e Flores, 2020. A inclusão mal planejada e seus impactos. A partir da década de 90, o paradigma da inclusão passou a orientar as políticas educacionais, promovendo a inserção de alunos com deficiência intelectual em escolas regulares. No entanto, a falta de infraestrutura adequada, a carência de professores capacitados, né, e poucos professores, inclusive, né, você tem uma escola aí com 1.500 alunos, tem um ou dois professores que são especialistas, né, de deficiência intelectual. A ausência de materiais adaptados comprometeram a qualidade do ensino. Pinoli e Flores, 2020. Um dos principais problemas enfrentados foi a inserção de alunos sem a devida adaptação curricular e suporte especializado. Como resultado, muitos desses estudantes não conseguiram avançar academicamente, ao mesmo tempo em que enfrentaram dificuldades de interação social e desenvolvimento de habilidades. Januzzi, 2019. Então, o que nós precisamos perceber também é que existe um discurso, principalmente nas universidades, de que houve uma inclusão. Que inclusão é essa com fechamento de escola? Os últimos governos no Brasil que construíram de tijolo, estou falando tijolo, escola, foi o governo militar. Governo Getúlio Vargas e o governo militar. E as escolas mais antigas. Depois do processo democrático, não houve construção de escola, a não ser algumas coisas assim que a gente tem assim, muito específico, como as ETECs, algumas coisas os CELS, né, em São Paulo, algumas coisas muito específicas. Né? Mas construção de escola pública mesmo, não teve. Não teve. Né? Só se for a escola de lata do Haddad. Né? O momento de inclusão adotado levou à sobrecarga de professores que muitas vezes não possuem formação especializada para lidar com as necessidades especiais das crianças com deficiência intelectual. O resultado foi um ambiente escolar onde esses alunos frequentemente ficavam desassistidos, sem receber os recursos necessários para o seu desenvolvimento. Eu dei aula numa PEI em que tinham 3 autistas no primeiro ano. A professora teve que conversar com a diretora para retirar 2, porque ela não conseguia dar aula. O menino atirava as coisas, puxava o cabelo, atirava a carteira no chão, dava chute, se machucava, né? Mesmo com apoio, mesmo com a pessoa lá indo lá. Então, assim, precisa medicar, precisa ter um ambiente. Agora, essa criança, além dela não ser assistida, ela não deixa os outros ter aula. Que inclusão que é essa? Eu pergunto para a esquerda, para você que é de esquerda, que inclusão que é essa? Além disso, há relatos de que a presença de alunos com deficiência intelectual sem o suporte adequado gerou um impacto negativo no aprendizado dos demais estudantes. A ausência de estratégias pedagógicas eficazes levou a situações em que os alunos tinham dificuldades de acompanhar a turma, o que, por sua vez, resultava em desafios na dinâmica de sala de aula e no processo educacional de todos os envolvidos. Cassar Rebelo Janus, 2019. Isso demonstra que a inclusão, quando mal planejada, pode gerar mais exclusão, tanto para alunos com deficiência intelectual, quanto para os seus colegas que não têm deficiência intelectual. A análise dos avanços e desafios da educação especial pós-regime militar revela que a inclusão escolar, embora fundamentada em princípios de equidade e direitos, foi implementada sem as condições necessárias para seu sucesso. Isso devido a um monte de política pública de demagogia. Né? O desmonte de políticas estruturadas, a falta de preparação de professores e a carência do suporte especializado comprometeram a efetividade da inclusão, resultando em um cenário onde alunos com deficiência intelectual não recebem o atendimento adequado e muitas vezes enfrentam dificuldades dentro do ambiente escolar.
Para que a inclusão seja verdadeiramente eficaz, é necessário e essencial investir na capacitação docente, na estruturação de materiais e métodos de ensino, inclusive o retorno. Eu defendo o retorno das salas especiais. Não como segregação, mas como momentos especiais que a criança tenha um atendimento só para ela. Né? Ah, mas tem hoje o professor que é especialista. Não, não é aquele atendimento. É a tarde de aula só para ela. Né? Esses alunos, eles precisam de um atendimento especializado. Né? E aí eles têm que ter os momentos de interação com os outros alunos. Claro, exatamente. Né? Senão, do contrário, aí sim é segregação. Porque você coloca um aluno com problema na sala de aula, onde o professor não consegue dar aula nem para ele, nem para a sala de aula, você está segregando os outros. Você está segregando a todos. Considerações finais. A verdadeira inclusão só pode ocorrer quando há investimento em infraestrutura, professores especializados e metodologias adequadas. O fechamento de escolas, a eliminação das salas especiais e a adoção de práticas pedagógicas desestruturadas demonstram que o discurso inclusivo das políticas progressistas e de esquerda não corresponde com a realidade. A história da educação brasileira mostra que o período militar proporcionou um avanço maior na estruturação da educação especial, diferentemente das ações recentes, que, sob o pretexto de inclusão, comprometem o ensino de qualidade. Então, o que eu quero dizer aqui não é defender o militar, é mostrar que lá era ruim e agora está pior.